Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Professor Jonatas. Na videoaula anterior falei sobre o substantivo concreto. E eu ainda já dei para vocês o substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto. 4 agora é o substantivo abstrato. Vamos ver a definição aqui do substantivo abstrato. O que é isso? Bom, o substantivo abstrato, ele designa, né, qualidade, um sentimento, uma ação, um estado, uma sensação. Ou seja, depende de alguém ou alguma coisa para existir. Lá, o substantivo concreto, ele não importa se ele existe na realidade ou não. O que importa é ele possuir uma identidade própria, uma existência própria. O substantivo abstrato, ele é o oposto. Ele depende de alguém ou alguma coisa para existir. Exemplo, amor. Se eu falo amor, a gente não tem uma forma imaginativa do amor. O amor é um sentimento, uma coisa que você sente, mas não é uma coisa que você imagina, não é uma coisa que você vê, não é uma coisa que você pega. Então não é algo concreto, é algo abstrato. Então amor é um substantivo abstrato. Saudade, né? Você consegue imaginar a forma da saudade, né? Você consegue pegar a saudade? Não, tá? Então é um substantivo abstrato. O oposto, se eu falasse anjo, né? Por mais que você acredite ou não na existência de um anjo, você consegue imaginar um ser com asa, né? Com, sei lá, uma veste branca, um cabelo escuro, um cabelo louro. O anjo é um substantivo concreto, porque você imagina. Agora, saudade. Tenta imaginar a forma de uma coisa chamada saudade. Impossível, não existe. Tristeza, tá? Felicidade, coragem, são exemplos de substantivos abstratos, porque não tem forma. Não existe uma forma imaginária, imaginativa para isso. A gente sabe que existe, mas a gente não consegue imaginar uma forma para isso. Ou seja, depende de alguém ou alguma coisa para existir. Né? A tristeza é algo que as pessoas sentem. Né? O amor é algo que você sente, a saudade, a felicidade, a coragem, você sente. Ou seja, é nesse sentido que depende de alguma coisa para existir. Agora, o anjo, independentemente de você acreditar ou não, você consegue imaginar. Essa que é a diferença. Então, observe, não existe amor sozinho. Sempre existe amor de alguém, amor por alguém. Por exemplo, ódio, medo, alegria, inveja, depende de alguém, alguma coisa para existir, tá? Então, todos dependem de um ser para existir. Também representam ações. Então, além aqui, ó, dos sentimentos, né, que nós vimos aqui alguns exemplos, também representam ações. Exemplo, corrida. Não importa se é corrida oval, né? Não importa se a corrida é uma maratona, a palavra corrida, ela é um substantivo abstrato, que é o ato de correr, né? Ou seja, é um substantivo abstrato. Você não consegue imaginar corrida. Você sabe o que é o ato de correr. Agora, corrida, não existe isso no sentido de uma forma, tá? Existe no sentido de uma competição, de um trajeto, mas não de uma forma corrida. De novo, existe o ato de correr. Nós geralmente associamos corrida à maratona de São Silvestre, né? É uma corrida, mas eu posso dizer para vocês que assim, corrida, cada país do mundo, cada lugar do mundo vai ser diferente, tá bom? Então, viagem é um substantivo abstrato também, porque não, você sabe o que é o ato de viajar. Agora, a palavra viagem não tem uma forma. Grito, você sente o grito, né? É uma ação. Então, corrida é uma ação, viagem é uma ação, grito é uma ação. O estudo é o ato de estudar, de pegar um caderno, um livro, escrever. Né? O estudo é abstrato também, tá? Porque é uma ação, né? Nascimento, né? Casamento, tudo isso são exemplos de palavras, substantivos abstratos. Ó, se a gente relembrar lá atrás, se eu falo para você assim, ó, nascimento é um ser? Não é um ser. É um ser genérico? Não é um ser. Então, não pode ser um substantivo comum, não pode ser um substantivo próprio, porque um substantivo próprio seria um ser específico, não é? Se eu falo nascimento, você pega essa coisa chamada nascimento? Não. Você sabe o que é quando o ser humano nasce.
né, quando a mulher entra em trabalho de parto. Mas o nascimento, essa ação aqui não tem uma forma, né? Então é algo abstrato, é um substantivo abstrato. Casamento, a gente sabe o que é o ato de casar, mas a palavra casamento você não pega, você não imagina. Você apenas, no sentido daqui, ó, de uma ação de casamento, né? Você sabe quando uma mulher entra de branco, o noivo lá geralmente está esperando no altar, embora as pessoas hoje tenham feito casamento assim, bem diferente, né? Então, o casamento, né, a ação de casar, não tem, assim, como é que eu posso dizer? É, não é algo concreto, é algo abstrato. O casamento pode ser feito na praia. A mulher pode entrar de branco, ela pode entrar de preto, ela pode entrar de amarelo. Ah, pode ser uma loura, pode ser uma morena, pode ser um homem é, baixo, alto, magro. Então representam ações, tá? De novo, ó, depende de um ser para existir, né? Então a ideia é que casamento é um substantivo abstrato. Quem corre? Alguém. Quem nasce? Alguém. Quem estuda? Alguém. Então, se depende de um ser para existir, é um substantivo abstrato. Então, mais especificamente ainda, gente, ó, como descobrir? Pergunte, existe sozinho? Né? Isso daqui existe sozinho? Um casamento, um nascimento, existe sozinho? Né? Se eu falo assim, é, o dragão é um ser mitológico, né? Então ele existe independente de eu acreditar nele ou não, independentemente de uma pessoa, de um ser ou não, né? É um ser imaginativo, é um ser que tem existência própria. Agora, o casamento precisa de uma pessoa para acontecer. O nascimento precisa de uma pessoa para acontecer. Então depende, ó, existe sozinho? Não. Se sim, é concreto. Se depende de alguém, é abstrato. Então essa é a forma que eu estou tentando trazer para vocês assim, mais fácil de vocês diferenciarem o abstrato do concreto. Geralmente você consegue entender a ideia. Agora, fazendo exercícios, é que a sua dúvida ela vai ser vai diminuir. Então, por isso que a gente vai fazer muito exercício. Comparação, ó. Pedra, ela existe sozinha, né? É um substantivo concreto. Coragem, a coragem depende de alguém, então é abstrato. Então, essa é a diferença, pessoal. Então, tem umas palavras aí que seriam do tipo pegadinha, né? Por exemplo, Deus é um substantivo concreto, fada é concreto, anjo é concreto, amor é abstrato. Né? As palavras aqui, ó, tristeza, abstrato, esperança é abstrato, felicidade é abstrato. Depende de alguém para existir, então é abstrato, tá bom? Meus queridos, vou parar esse vídeo, a gente já segue para a próxima videoaula.